Olá, tudo bem? Nós iniciamos mais um programa do Baú de Votu. Esse programa é um projeto da Unifev para nós resgatarmos a história de Votuporanga, a memória de Votuporanga. Toda semana você tem um entrevistado aqui que vai falar um pouco da história de Votuporanga. E hoje nós vamos falar sobre agricultura. Por isso nós convidamos o engenheiro agrônomo Celso Rautori para falar um pouco da agricultura de Votuporanga, da história da agricultura de Votuporanga. Celso, muito obrigado por ter aceito e vamos bater o nosso E vamos papo. que vamos. Vamos que vamos. Relembrar o passado, Relembrar realmente. o passado. Celso, quando que você veio para cá e para que você veio? Exatamente. Essa é interessante isso daí. Eu me formei em Jaboticabal e olha, 50 anos vai comemorar agora o mês de junho de formado. Me formei em junho de 73 em Jaboticabal. Em outubro, eu presto concurso para a Secretaria da Agricultura, para a CAT. Em novembro, eu escolho o Votuporanga, que Votuporanga eu sabia pelo futebol de 68, todo mundo... 67. 67, né? Eu tinha o 15 de Piracicaba, vizinho, que eu vim de Americana, né? Então, e não constava Votuporanga na minha escolha. Por quê? Porque o coordenador da CAT naquele momento que nós fomos escolher a cidade a ser trabalhada, né? Marília e Votuporanga era específico para o bicho da seda. Era para sericicultura. E até uma frase que eu levo até hoje, né? O Nilo Borges Figueiredo diz, os que forem para Votuporanga e Marília não tem transferência para outra cidade. A transferência é da CAT para a rua, porque eles vão trabalhar regionalmente com bicho da seda. E na hora que eu desço para fazer a minha escolha, eu tinha uma outra cidade em mente. Mas o colega da frente escolheu. E naquele... falou, você não quer ir para Votuporanga? Vou para Votuporanga. Mas você não tinha experiência nenhuma com bicho da seda? Nada. Absolutamente nada. A escola não tinha nada. Mas, Celso, o Brasil não tinha tradição de bicho da seda, né? Ninguém sabia disso. Exatamente, porque é um nicho de mercado ótimo, mas ao mesmo tempo muito restrito, né? Então, eu vim para Votuporanga, bicho da seda, sericicultura, né? Que graças aí ao Milton Munhoz. Foi ele, naquela época que estava com a Sedafil, ele como produtor e diretor, presidente da Sedafil e encabeçando todo o processo de sericicultura em Votuporanga. Foi o Milton Munhoz que trouxe. Ele que solicitou a Secretaria da Agricultura, através do Carvalho, né, como delegado agrícola, na hora que estava abrindo o concurso vagas, eles solicitaram uma vaga para Votuporanga. Né? Mandaram uns dados lá que eu acho que até... meio ficção? Porque na realidade, quando nós chegamos, posteriormente, quando eu cheguei, eu tomo posse em novembro. Em dezembro, eu já vou a Gália, que lá tem a estação experimental de sericicultura, que é do Instituto de Zootecnia, né? Gália fica ali perto de Marília? Perto de Marília, Bauru, ali. Gália, Garça... E ali tá cheio de japonês, né? Tudo. Ali é o berço da sericicultura. E de ovo. Ovo também. Não, o ovo é basto, porque bastos, aí a gente complementa Cabrataque. Quebra-ataque é bastos. Por isso que tem essa história que depois eu fui verificar por que aconteceu alguns fatos. Agora, a Brataque foi que iniciou o bicho da seda. Sim, ela é a única. Sim. Por exemplo, ali, vamos considerar assim, em uma pesquisa histórica. 1848, o Império trouxe, vamos dizer, a sericicultura para o Brasil. Em 1922, criou-se a primeira indústria de seda em Campinas.
Até quando você fala, tem o Instituto Zootecnia, tem uma rua, a Rua das Amoreiras. Mas a fábrica de seda de Campinas já usava o fio da seda do Brasil? Ou importava? Não, ali eram as pequenas, começando aquela produção familiar. Sim. Não tinha, criou-se essa indústria para adquirir os casulos e começar ali. Ali, então, despertou que realmente seria um negócio interessante. Aí quando... O que deu na cabeça do Milton Minhoz trazer? Ele viu isso em algum lugar e como que... Então, aí que era meio... Não, se você pegar Visionário, Votuporanga parece que é um berço para isso. Votuporanga gosta disso aí. Quando, por exemplo, quando eu cheguei aqui, a cultura, tirando o café, algodão, sim, as culturas tradicionais, mas era um maracujá. Maracujá. Que eu cheguei aqui, nossa, se falava do maracujá, o Grise tinha ido até a Israel fazer curso, que no intercâmbio Brasil-Israel, em termos de irrigação, fazer. E o Grise era o responsável pelo maracujá aqui. Agora tem uma vantagem, né, Celso? Eram tudo produções de pequeno produtor, né? Sim, aí que vem a história. A agricultura familiar, que era uma produção familiar, que ali pai, filhos, naquela época até era maior o número de filhos do que é hoje, né? Tinha 1 ou 2 funcionários. Um fator mais braçal, mais complicado, a aplicação de agrotóxicos, aquele negócio tudo. Inclusive o maracujá, ele teve dois problemas. Primeiro que pulverizava a torta direito, vamos dizer assim, e a mamangava, que era polinizadora, dava o problema. E o Grise, ele é pioneiro nisso. Descobriu a polinização. Manual. Colocava uma luva com feltro, assim, fazia aquelas dedeiras, e você ia... E a molecadinha ia multiplicando. E polinizava? Hoje eles já são um pouco mais sofisticados, quer dizer assim, como o macho, eu não sei, vamos dizer, a flor, o macho e a fêmea, eles se abrem em momentos diferentes. Então, eles coletam com um pincelzinho, deixam aqui, depois eles vão. Já tem uma tecnologia bem mais adiantada. Agora, isso vai ocorrendo. Agora, vamos continuar no maracujá mais um pouco. No bicho da seda? Não, no maracujá. No maracujá mesmo. O maracujá, além de ser... O investimento era pequeno, né? Porque só fazia... Era aquele tipo de o morão. O morão que esticava. Esticava o arame e as mudas. Daí começa a aparecer, né, as doenças, nematóide, mas pulverizava tranquilo. Mas talvez você não tivesse ainda chegado em Votuporanga, mas eu me lembro, o prefeito era o Nabuco, que instituiu, e aí, na eleição, ele apoiou o Luiz Dearo. E o opositor era o Onofre de Paula. O Onofre de Paula tinha uma fábrica de fubá, era o fubá, e o Luiz Dearo, por causa do Nabuco, era o maracujá. E eu não me lembro se foi com o Nabuco ou já com o Luiz Dearo, mas foi um dos dois. Pegaram um caminhão-tanque, encheram de suco de laranja, de maracujá, e um quarteirão na Rua Amazonas, ali perto hoje é o Banco Santander e tal, ali, canalizaram, então com torneira. Então as pessoas iam lá, abriam a torneira e levavam suco de maracujá. Provavelmente seja o Nabuco mesmo, porque eu cheguei com o Luiz Dearo. E não teve. Então, e que já estava, o que é o grande problema? Se produziu, mas não tinha o comércio. Não, inclusive, era o seguinte, tinha o pessoal que levava para o Ceasa e trazia produto Ceasa para os mercados aqui. Eu me lembro, o Fukuyama, o Armando, era um desses, eu acho que é Fukuyama, sim, né, o Armando, acho que é Fukuyama. Ele pegava o maracujá e o produtor não sabia por quanto que ele ia vender. Não tinha preço. Ele chegava lá no Ceasa, tanto, tá? Aí ele falou, vendi por tanto. Quer dizer, dependia da confiança do Armando
E da vontade do mercado lá. E houve essa até eu vivenciei um pouco, que tinha gente que saía de madrugada com o caminhão para entregar em determinado local para os outros não ficarem sabendo. Daí tinha gente que seguia. É mesmo? Opa! A dificuldade de comercialização do maracujá. E aí isso foi não, daí desanima todo mundo. E olha que era um negócio, porque quando, depois de um determinado momento, eu passei a uma nova atividade, fiquei vendo para cancelar viveiros de maracujá. Pô, todo mundo tinha viveiro no fundo do quintal. Todo mundo. Tinha os terrenos, era tudo de 50, 60 metros. E era muito fácil, né, produzir. Tranquilo, era só semente. Não tinha enxerto, não tinha nada disso. Não, nada. Bom, voltamos ao bicho da seda. Isso. Então, o Milton Minhoz teve essa brilhante ideia e também o bicho da seda tinha um investimento muito baixo, né? É aí que está o negócio. A ideia, se você pega, a ideia foi excelente. Porque o que aconteceu? Vamos produzir o bicho da seda e já se construiu a Sedafil. A Sedafil. Para receber. O que era a Sedafil? O que a se fazia? Ela industrializava o casuso. Ele fazia a seda. Aí houve uma coisa, porque daí, nesse exato momento que eu cheguei, e Oswaldo Rasegava era o técnico envolvido de visita às sirgarias, eu ia com ele, tá? E conhecendo os produtores. E o AB, o filho do Nozumo, ele tinha acabado de se formar em agronomia e mandaram ele para o Japão. Ele estava fazendo um curso para montar a sementagem aqui, que seria a produção de ovos para entregar para as cigarias. Porque aí os ovos vinham da Brataque de Bastos. Então, naquela época, a Brataque entregava os ovos e o produtor, quer dizer, comprava os ovos e optava por entregar na Sedafil. E alguns, não, já pegava os ovos da Brataque e vendia para a Brataque. Mas num determinado momento, porque eu tinha um hiato que eu lembro... Então você não tinha esse compromisso com a Sedafil? Você podia vender para a Sedafil, dependendo de quem você pegava o ovo. Isso. O ovo era Brataque. Daí, eu acho que houve algum entrave ali, que a Sedafil ficou com dificuldade de ovos, que eu lembro que daí solicitaram que eu intermediasse, porque a Campinas, o Instituto de Zootecnia, produzia. Mas assim, paulatinamente, não era um negócio comercial muito grande. Mas nem eles tinham. Então houve uma dificuldade aí, já foi a primeira, na aquisição desses ovos, que era a Brataque que era quem entregava. E a Sedafil produziu ovo depois ou não? Não chegou. E era difícil fazer essa produção? Não é que era difícil. O que aconteceu é o seguinte, é o negócio da comercialização. Que foi em 74 para 75, houve a crise do petróleo. Quem era o que comprava, adquiria? Era exportado para o Japão. O Japão. Todo mundo fechou as importações. Aí parou. Bom, e aí todo mundo abandonou. Nessa altura, aí que tá. A Sedafil, aí o Milton, com o problema deles lá, aquele negócio todo, aí eu sei que o Áureo Ferreira, como estava em plano... Deputado. Candidato a deputado, ele adquiriu aquilo. Adquiriu e já fechou e vendeu a coisa. E daí a Brataque, ela chegou a montar em Rio Preto. Em Rio Preto. Né? Por quê? Porque aí tinha esse nicho de Votuporanga e estava em expansão Macaubal. Mas depois vai passando o tempo e... A Brataque em Rio Preto fechou também. Fechou. Ela só está em Bastos e Londrina. E é única. Mas está em pleno vigor. É ela que manda agora. E houve do que foi o bicho da seda em 70 que nós acompanhamos e o que é hoje, é um espetáculo.
né? Naquele tempo recebia o ovo. Vamos relembrar como é que fazia. Porque é o seguinte, o produtor tinha que plantar amora, que era o alimento. Plantava Quanto que plantava? 1 alqueire, 2 alqueires? Vamos dizer, considerava assim, para uma produção boa, 3 alqueires, você tinha um barracão de 60 metros. Então, um cara com uma propriedade de 5 alqueiros, ele poderia... Nossa, ter 2, 3 barracões, dependendo da... Bom, e eram barracões, eu me lembro que eram barracões bem rústicos, né? Tudo rústico era. Impressionante. Era uma rusticidade... Bom, aí o produtor recebia os ovos. O telainho, chamava telainho na época, vinha uma bandejinha assim, revestida de pano, e dentro tinha os ovozinhos. Aí eles nasciam? Daí ia para chocadeira. Chocadeira era um espaço fechado, ali com uma certa umidade e tudo, aquilo totalmente desinfetado, só entrava mesmo um produtor, colocava nas bandejas e esperava eclodir. Aí parecia que você olhava assim na primeira nascimento, assim, parecia um montinho de formiguinha lava-pé. Aqueles bichinhos. Daí eles iam pegar a moreira tudo de ponteiro, picava que nem couve e começava a tratar aqueles bichinhos. Mais ou menos, vamos dizer assim, de 4 a 5 dias, eles param para dormir. Eles têm a primeira mudança de pele, eles dormem. Aí aguarda, fica tudo quietinho, paradinho. Tudo cabecinha para cima. Cabecinha ali. Aí volta, acorda, se alimenta mais ou menos até na segunda idade. Mais uma semana, mais ou menos, por aí. Aí, na terceira, aí quando ele vai iniciar a terceira, daí ele vai... Para a cama. Para a cama, para o ranchão lá. Para a cama lá. Que uma esteira. Uma esteira, seja de bambu, na época tinha até de esteira. E aí não precisava mais cortar. Aí punha folha. Não, daí já começa as varinhas. As folhas. Só que, por exemplo, terceira idade mesmo, ele come 3% da coisa, da moreira. Na quarta idade ele come mais 7%. Na quinta idade, que você entra num barracão, quando eles estão em pleno vigor, parece que está chovendo. É uma chuvarada. E aí você põe a mão nela, ela é geladinha, rapaz. Simpatiquinha, levezinha, né? Branquinha. Ali o bicho come com vontade. E naquela época, era tudo rústico. Por exemplo, na mudança de pele, né, que diz ali, tinha que pulverizar com cal. Jogava cal em cima, ficavam quietinhos. Por quê? Porque o cal secava as folhas, as fezes, aquele negócio tudo, e dava uma desinfecção dele. Daí ele Celso, ia pondo um em cima do outro. Um em cima do outro. Daí, então, dependendo da circunstância, quando é da terceira para a quarta, que ainda ele está... Você poderia afastar ele um pouco e trocar a cama de baixo. Mas depois na quinta... Não, da quinta só, aí não tem. Aí descia os bosques. Descia os bosques. Os bosques naquela época era feito de bambu. Que era um negócio assim, cheio de bambuzinho... Porque o que eles faziam? Né? Cortavam os espetinhos e ia rodando um arame e enfiando. E era o próprio produtor que fazia isso? Tinha o próprio produtor, que onde ele tinha as condições de fazer, ou tinha gente que produzia isso. Tá. Tinha outros que faziam esses bosques de bambu. Logo ainda já chegou, depois apareceu de plástico. De plástico. Aí quando ele chegava, terminava lá, parou de comer, ele para de comer e fica tudo olhando, eles querem subir. Aí você baixa aqueles bosques, que naquela época era assim, e eles começavam a subir. Aí você dava uma levantadinha, olhava se sobrou ainda alguns que não querem comer mais um pouquinho, volta ele, isso, daí ficavam lá em cima. Aí eles faziam o casulo. Faziam o casulo. Nesse processo aí que está. Havia depois um muito defeituoso, fraquinho, outro fazia duplo, um encostava no bambuzinho, então era bastante rústico esse processo. E esses defeituosos eram eliminados? Não, quer dizer, a indústria comprava também, porque daí vai para um outro setor de uso. Daí quando terminava, descia os bosques, daí vinha com o garfo e puxando.
e daí ia para uma mesa chamada peladeira. É uma base com um ferrinho aqui e você vai girando aqui. Uns tinha já um motorzinho para girar, o outro, e aí ele vai soltando o casulo. Porque ele solta o invólucro que ele fez para ficar o casulinho dentro. Sim. Daí você limpa e nessa limpeza que vai saindo, você já vai fazendo uma classificação. O de primeira e outros que defeituoso, uns fracos, uns que apodreceu dentro, não deu continuidade, aquilo lá. E depois leva para... Aí levava para... Levava para Cedafil ou Brataque. E aí a Cedafil colocava numa água quente, não é isso? É, eles davam um tipo de um forno, vamos dizer, um vapor quente para matar a crisálida lá dentro. Porque se ela sair... Você sai, furou, acabou. Acabou, porque você rompe perde tudo. Mas dava tempo suficiente para fazer isso. Bom, e aí é o seguinte, e aí a Cedafil tirava o fio e fazia o fio. Depois você vê. Ela chegou aqui a Cedafil na tecelagem, vamos chamar assim, 60 pessoas trabalhando ali. Poxa. E era interessante naquele sistema, eu lembro que a gente tinha uma bacinha, né, que eles vão colocando solta o casulo, é mais ou menos de 6 a 8 casulos que vão soltando o fio e ele vai rodando e ficando. Então a funcionária que está ali, ela vai colocando os outros, o mais casulo, e tem um tipo de um pincelzinho para você começar a puxar o fio, que a água é quente ali. Sim. A água, eles vão ter sempre uma chaleira, vai colocando ali. Então, vai tirando e vai pondo aqui. Quando você percebe que esse já está no final, você corta ele e já põe outro no lugar. E assim vai mantendo sempre esse número. E aí fazia um novelo? Fazia uma meada grande. E aí exportava isso? Daí que ia para exportação. Celso, me lembram alguns nomes de produtores aqui de Votuporanga. Eu lembro que o Adalto Lupo tinha. Olha, isso não constava no mais um. Olha, vamos dizer, a família japonesa praticamente participando, né? A B, Hasegawa, Watanabe, Suzuki, Fujihara, toda essa turma participando. Aí então tinha bastante produtor? Olha, eu, assim, na minha coisa, eu achava que deveria estar em torno de uns 30 produtores e umas 60 serrarias, mais ou menos. Eu calculo. Serigaria o que é? Os barracões. Tinha 60 barracões. Eu calculo que seria nessa linha. Porque normalmente o cara tinha um barracão, para ter 2 ou 3 tinha que ser grande. Né? Mas aí que tá. Naquele momento, você não está se atendo num coisa. Por exemplo, a Mequilina Friose tinha aqui na descida do cemitério aqui. Daí eu até descobri que ele produzia até mudas de café. Não tenho lembrança disso. Mas o bicho da seda com a Miquelina ali era... O Milton Munhoz tinha 6 barracões. Puxa. Ele era, na Santa Paula dele lá, um espetáculo. O Watanabe, o barracão dele era de 100 metros de comprimento. É muita coisa. Muito, era um quarteirão. Então, tinha uns que tinha 2, 3... Ontem, comentando lá, vi lá, faleceu a senhora, não sei o que lá, esposa do Edson Bezerra, dos Reis. Esse tinha, Nelson Camargo tinha, Ultimato Fava tinha. Então, muitos da cidade acreditaram no processo. Quer dizer, eu era rotariano junto comigo. Quantos anos durou esse período? Então, aí eu acho que o período foi pequeno. Segundo eu cheguei em 74, diz que em 71, entre 71 e 72, que começou todo esse processo. Eu saí do processo ali, porque daí que eu fui entender também o porquê que eu saí. Que eu acho que a Cedafil, ela não foi além de 75. 74, 75, ela deu uma estagnada. Mas, por exemplo, a Brataque, porque tinha funcionários da Brataque aqui,
pessoas que trabalhavam para a Batrac, que a Batrac fornecia Então a Batrac ocupou o espaço da Cedafil. E a Cedafil de quem que era? Era de uma pessoa, era uma cooperativa? De quem que era a Cedafil? Olha, segundo conversou o diretor-presidente, era o Milton e tinha mais 2, que era diretor, eu não sei o quê. Era deles? Parece que sim. Era eles que bancaram aquilo ali. E não tinha nada estatal, nada? Era tudo... Não. Bom, ô Celso, vamos falar um pouco de agricultura. Tal. Você disse que quando você veio para cá, você tinha passado a fase do maracujá. Votuporanga foi uma cidade, não só da região, com muito café também, né? Porque na realidade é aquela história. Quando você pega aí o ciclo de tudo, ou era cana-de-açúcar ou era café. Você pega aí... E Votuporanga não tinha açúcar, cana-de-açúcar? Não. E eu me lembro, o João Núcio, quando era prefeito, ele falava, ele era contra cana-de-açúcar. Ele falava, enquanto eu for prefeito, Votuporanga não vai ter usina de álcool. Ele era contra, por causa dessa monocultura, enfim. Na realidade, tem uma certa razão sobre o fato, mas quando se verifica que você tem área suficiente e cabe para todo mundo, né? E às vezes, na primeira instância, é uma euforia, tudo é euforia. Eu lembro assim, eu falo assim, em Votuporanga, teve falando no Nabuco, tinha o Abílio Calil, era diretor do Colégio Agrícola. Sim. Daí resolveram, vamos plantar laranja. E o Colégio Agrícola fez uma quantidade enorme de mudas de laranja para comercializar. Porque foi o Abílio Calil que trouxe a laranja para cá. Meio assim, teve uma ideia, sim, né? Era lá o Colégio Agrícola fazer as mudas de laranja. Porque ninguém tinha laranja aqui em Votuporanga. Não, praticamente o único tinha, vamos dizer, naquele exato momento, não era expressivo. Era fundo de quintal. Sim. Produzia aí, né, como todo mundo tinha, mas não era comercialmente falando. Era mais para mercado, não era para indústria. Não, nem pensava nisso, né? E daí, esse viveiro de mudas do Colégio Agrícola, que tem que ser registrado pela secretaria, tinha que ter um padrão específico, era 3, no máximo 1 ano e meio, 2 anos, 3 pernadas, não sei o quê. E quando chega na hora da comercialização, não houve interessado. Ficou empacado aquelas mudas lá. E era pera, laranja? Pera-rio. Era a única que tinha, vamos dizer, considerando de mesa, né, para laranja. Era pera-rio. Aí começou o rolo. Aí tinha que destruir essas mudas, porque essas mudas passaram do ponto. Aí eu sei que vende muda para cá, vende para lá, e não houve uma, vamos dizer assim, que poderia ter acontecido, uma distribuição dessas mudas. Olha, ao invés de destruir as mudas que passou, quem quiser tá aqui. Quem quiser vai, leva 100 pé ou não sei o quê, se entusiasma e de repente aconteceria alguma coisa de boa. Como foi E quando é que começou o plantio de laranja aqui, quando começou a ter essa visão mais comercial para a indústria? Que ano mais ou menos, você lembra, você sabe disso? Foi na década de 80? Por aí. Porque a história você falando do café, o que é bem claro no processo? Todo mundo plantou café, aquele negócio, porque não tinha noção de altitude, mas não sei o que e tal, aquele negócio. Que é importante no café. O próprio algodão, que era monopólio do estado de São Paulo, ele tinha uma variedade só, depois apareceu uma segunda variedade de algodão, era plantado no estado inteiro uma. Agora, o café também, né? Também, o café era tudo arábica. Depois apareceu o catuai, o amarelo e o vermelho, mas o que daí vai acontecendo? Quando você plantava esses ditucujos, plantava seu café, você desmatava. Você tinha lá terra virgens, com um teor de matéria orgânica maravilhoso, muito grande. E plantava-se fundo, era 4x4, eram umas metragens doidas, né?
plantava as mudinhas lá, saía lá de baixo, depois ficava um monstro, aquele negócio todo. Mas depois o que vai acontecendo? Você não tem mais área para desmatar. Aí começa a plantar em áreas de pasto, aqui no escolar, aí temperatura, a altitude baixa, nós estamos em torno de 400, 410 metros de altitude, temperatura alta, o café sucumbiu. Agora, o café, o senhor Orlando Mastrocola foi presidente do IBC, Instituto Brasileiro do Café. Sim. Quer dizer, o cara para ser presidente do IBC tinha que ter um know-how, né? Mas naquele... Não. Naquela época não precisava disso. Também. Bom. Mas ele tinha bastante pé de café. Sim, por quê? Porque era aquele negócio, desbrava-se. Você vai pegar o histórico, cheguei, aí eu compro terras e vamos plantar café. O que tinha em cima? Nada. Não, porque se você pensar bem, o Celso, o Votuporanga nasceu em cima da produção de café. Por quê? Qual que é a história de Votuporanga? O Schmidt, lá, o Frederico Schmidt, que era um dos reis do café, ele tinha uma ligação muito grande com como é o nome do fundador de Votuporanga? Teodoro Ville. Teodoro Ville. O Teodoro Ville era um grande exportador de café. E ele investiu muito no Frederico Schmidt, que era de Ribeirão Preto. E ele queria comprar terra, o Teodoro Ville... E a terra de Votuporanga era a fazenda dele, que era marinheiro de baixo, marinheiro do meio e marinheiro de cima. Aí veio a crise. E o Schmidt, para pagar o Teodoro Ville, deu essas terras para ele. Aí o Teodoro Ville falou assim, mas eu não sou plantador de café, sou exportador. Então, por isso que eu falo que começa o café. Aí, loteou-se, dava 100 alqueires, você vinha, ele te dava 100 alqueires, você ia pagar essa terra com café. Né? Isso aí era a rota, né? Aí o cara vinha, plantava o café, e ele era obrigado a plantar café para pagar a terra. Então, quer dizer, o Votuporanga nasceu com o café, né, com a necessidade do café. Aí depois teve a guerra, Teodoro Ville era alemão. Da Bolsa de Nova York de 29, a famosa história. Mas depois, quando a Alemanha perdeu a guerra, aí foi todo confiscado, os bens. Inclusive tem uma foto da sede da Teodoro Ville aqui em Votuporanga, com a bandeira nazista, né? Porque eles eram nazistas, né? Interessante isso. Bom, e além do café, Votuporanga teve uma repercussão grande com a pecuária, de corte, né? Leiteiro nunca, né? Não, de corte... Olha, eu acho que não. Não? Não, de corte só, quer dizer, não Votuporanga, quer dizer, você desce aí para Cardoso, Riolândia, que tenha mais extensões. Eu acho que corte mesmo aqui, assim, expressivo, não. E não tinha confinamento, né? Era tudo naquela época esquece. E era colonhão. Daí mais para frente, aí aparece a questão do colonial 90 dias e tal, da CAT, se formou aqui lavoura de colonial, era um festival, abria a porteira do gado, comia em pé. Era eu lembro que os produtores falavam assim, gado meu não abaixa a cabeça para comer, né? Que era aquele colonial alto. Aí depois veio a braquiária que... depois vem a braquiária, depois vem mais não sei o quê, e sempre está evoluindo ou mudando de... Agora, o leite aqui foi uma coisa também familiar, né? Então, aí que está a história. O leite... oscila, e inclusive a Secretaria tinha recentemente, tem até hoje um programa que até era da Embrapa, e depois nós colocamos o CAT Leite, com áreas de propriedade pequena, de 1, 2 alqueires, você faz a viabilidade dela com piquetes agora, com irrigação, um espetáculo. Que faz o rodízio, né? Come um pouquinho aqui, cerca elétrica, né? Não precisa nem, faz o piquetinho, eles vão circulando. Aqui em Votuporanga teve vários, né? Teve, mas acontece, o que acontece?
Num determinado momento, o preço foi lá embaixo. Mas, ô Celso... Daí você consegue fazer uma cooperativa, uma associação que vai, daqui a pouco o negócio não deslancha. Mas uma vez eu conheci um produtor, ele tinha 3, 4, 5 alqueires, não sei. E ele fazia, Rodrigo. Só que, eu acho que a Nestlé que comprava dele, não me lembro, pagava o mesmo preço, tanto nas águas quanto na seca. Por quê? Porque ele garantia aquela quantidade de leite. Porque qual que é o grande problema? Chega nas águas, o nego tira 1.000 litros de leite. Aí chega na seca, o nego tira 100. Né? Esse é o problema, porque não tem irrigação, não tem, pasto fica seco. Né? Mas era basicamente isso. E depois aí vai aparecendo, depois veio a questão das silagens, né? Daí, silagem de milho, vamos fazer silagem. Até hoje tem e tal, alimenta no gado na seca, aquele negócio todo. E esse piqueteamento, essa parte que veio aí, funciona e muito. Agora tem muita gente que irriga, né? Irriga. Faz lá um pocinho semi-artesiano lá e manda Bom, brasa. então nós tivemos aqui o café, o algodão aqui em Votuporanga. Era mais Riolândia, Cardoso, né? O grande foco, quer dizer, o Carvalho chegou aqui que era exatamente para trabalhar com um algodão. Naquela época era essa história. Ou você tinha café ou você tinha algodão. E tinha milho, né? Mas milho era mais para... Mas o algodão, por exemplo, de Votuporanga era Paris. Depois se tornou o município, aquele negócio, mas era o polo nosso. O nosso foco é Paris, produção de algodão. E é outra história, né? Quando se fala a evolução do processo. Quando você falar que quando cheguei aqui em Votuporanga, fazia 14, 15 pulverizações em algodão, o nego fala, não é possível. Fazia. Depois o que acontecia? Era época de colheita de algodão. Funcionário pedia férias, subia em caminhão de gado e ia colher algodão. Mas quando você fala 14 pulverização, é muito ou é pouco? Muito. Porque o meu pai falava que eles faziam 4, 5 pulverização lá no começo, né? Aí depois que foi crescendo, né? Não. Anteriormente era mais, depois que diminuiu. Era mais? Depois diminuiu, porque daí... Por que diminuiu? Porque você daí já vem um manejo integrado de praga. Porque antigamente você via uma lagartinha andando ali no você pulverizava tudo. Não, pera um pouco, não é porque tem uma lagartinha que não vão pulverizar. Vê a porcentagem, circula, vai ver, Para mim era o contrário, porque na época não tinha tanta doença, então eu estou enganado. Agora, os pés de algodão da época eram mais altos. É a questão da variedade, aí que está a história. Né? Porque nós tínhamos só IAC20, depois apareceu um IAC19 para uma área mais com nematóide, aquele negócio tudo. Né? Então, mas depois caiu o monopólio da secretaria e aí o negócio muda completamente a visão. Aí a laranja, Celso, eu me lembro que o grande inimigo era o cancro cítrico. E assim, e eu me lembro também que as pessoas falavam que, olha, não podemos deixar o cancro cítrico entrar. A Argentina tentou conviver e acabou e papá. Hoje me parece que o cancro cítrico está se convivendo com ele. Porque houve uma mudança no conceito da coisa. Inclusive, falando assim, eu teve até uma participação meio efetiva nisso aí. Porque antigamente eu não podia vir... vamos dizer, a história do cancro cítrico. Quando apareceu a primeira... Arrancava? Foi no Jânio Quadro, era governador na época, e apareceu na região do Presidente Prudente. Aí, o que fizeram? Fizeram uma barreira no rio Tietê. Você ultrapassando o Tietê, qualquer coisa, você tinha que parar o seu veículo e ele era inspecionado para ver se tinha citros. Então, foi a primeira... Você não podia transportar laranja? Não, daquela região não. Se tivesse qualquer coisa dentro do carro, não podia. Era negócio complicado. E quando apareceu depois um foco aqui em Urupês, qualquer coisa, mas daí, meu filho, quando apareceu um foco numa propriedade,
demandou todos os funcionários lá de erradicar a citricultura do município inteiro. É mesmo? É, porque era um negócio para erradicar. Não, era proibido plantar limão galego. Limão galego, que é a cancrose do limão galego. Aqui é. Eu tenho umas histórias boas com isso aí. Bom, e hoje se convive com... Hoje, o que acontece? Mudou, eu já não estou na área da defesa, mas assim, o produtor, hoje, ele tem que periodicamente apresentar uma inspeção, ele dizendo que a propriedade dele está isenta. Antigamente era o contrário. Nós que encaminhávamos todas as equipes, fazia uma equipe, nós tínhamos uma equipe aqui da Canec, que era... Fundecitos? Depois veio a Fundecito. A Fundecito apareceu em função dessas inspeções eles encamparam para eles, era da Secretaria. Nós saímos com a equipe, fiscalizava os pomares e depois vinha uma segunda equipe para fazer um pente fino, para ver se não escapou nada. E se pegasse... Acabava... Aí teve um caso aí, daí eu já estava assim, um produtor nosso, né, tinha plantando muita laranja, e numa região que era só ele que tinha, em Zacarias. Plantou laranja lá. E eu participei muito porque eu participei na produção de mudas de laranja para ele. E foi para lá. Aí, quando as laranjas estão iniciando a primeira produção, que ainda não era viável comercialmente, ele vendeu para um marreteiro, vamos dizer assim, um comprador qualquer. E os caras foram colher laranja. E levaram o cancro-citro. Grade, caixa, tudo. E pegou os caras ficavam, os colhedores, ficavam num determinado alojamento. E eles desciam para uma represa para nadar, aquele negócio de tudo. E ao circular por ali, pegava laranja, descascava, não sei o que, não sei o que lá. Aquele trecho ali infestou. Aí foi um do Fundecito que pegou. Opa, aí chegou lá em casa. Puta, quando eu olhei, eu falei, caramba, que cancro-cítrico que é interessante. Você bate o olho aqui, ele está daqui e do outro lado. Se é uma verrugose, só está de um lado. A bicha, perfeito. Falei, e agora? Vamos lá dar uma olhada. Olhamos tudo, daí começou a briga, porque eles queriam destruir a propriedade inteira. Puta, na primeira colheita do campo? Primeira colheita. Falei, não, gente, olha o talhão. Olha o talhão. Pega, só tá centrado aqui. E aí pegava e queimava, né? Metia o trator, queimava tudo. Aí começou. Opa, o talhão é isolado, aquele negócio tudo, foi segurando e falou, e vamos manter fiscalização rígida em cima. E realmente daí foi indo. Hoje é em torno de, se tiver um pé, é um raio de 10 metros em volta, aquele negócio tudo. Diminuiu bem. Mas conscientizou. Aí depois né? veio amarelinho, que aí... Amarelinho, nossa senhora, quanto que apareceu aí, rapaz do céu. Cada dia é uma história. Bom, Celso, eu queria que você falasse um pouco da Fazenda Experimental Agrícola. Porque ela existe ainda. Lógico. Existe ainda. E ela foi muito importante, né, no desenvolvimento de variedade. Quer dizer, não é a minha área, vamos dizer assim, porque eu sou da extensão, né, e a estação experimental é da pesquisa, né, do Instituto Agronômico, depois transformou em área. Não, mas tudo bem, a gente conviveu com isso daí. E é um negócio interessante tudo, como que a política, o negócio é complicado. Porque essa área da estação experimental, ela já tinha sido desapropriada porque era dos ingleses, né? A Anglo que tinha um domínio de uma área que pegaram parece para 100 anos. Sei. Então, você vê aí, você fala, você ali vai em Ponte Gestal, Ponte Gestal, tudo ali, e tinha essa área aí. E essa área ficou em demanda, parece, por volta de 10 a 15 anos. Até que conseguiu pegar posse. Se você fizer uma análise de solo, é um solo diferenciado esse daí, porque os negros lá naquela época já sabiam onde tinha coisa boa. Exato.
Então, daí eles chamavam que essa era a menina dos olhos dele, aí, aquela estação. E daí veio a estação. Qual a área aí? Quantos alqueires, mais ou menos? Acho que se tiver uns 30, se tiver. Mas agora tem uma área de preservação ambiental, tudo. Lá não pode mexer muito naquilo. Mas daí veio o primeiro... A demanda foi do Estado contra a fazenda dos ingleses. Contra os ingleses. Isso, exatamente. E daí, quando conseguiu realmente a posse, porque daí já estavam vendo que já estava até vencendo o período, tudo, tá bom, vai. Daí veio o Nelson Bortoleto, de Fernandópolis, para administrar ela. Então, ela serviu muito para experimentos do pessoal de Campinas, técnico lá, então tinha as áreas de experimentais e faziam aqui. E foi fazendo muito café. Quer dizer, na verdade é um algodão. Laboratório. E sim, laboratório. Então, vamos dizer assim, pesquisa especificamente para aquela região de Votuporanga, praticamente não tinha, com exceção agora no final aqui, que foi com manga, né? Fizeram um acervo lá e de repente apareceu uma manga aí, diferenciada numa polinização cruzada, que deu até o nome de Votu. Ah, é? É, tinha lá o colega lá e faziam... E essa manga está sendo plantada, está sendo comercializada? Mas o negócio é o seguinte, aí que está a história. Você tem, mas aí qualquer coisa que você tem, você pode fazer um negócio lindo, bonito, mas se não caiu no gosto do paladar da população, esquece. Isso. Então é isso aí. Então às vezes tem uma fruta que não tem um aspecto bonito, mas tem um sabor que caiu no gosto popular, vem. Então... até hoje, os antigos lembram da manga Bourbon, né? Hoje a Bourbon, tanto a Bourbon como a espada, antigamente, para chupar uma Bourbon era uma delícia. E a espada deixava fio até no pensamento, né? E hoje não, hoje já tem uma espada vermelha, um espetáculo. Nossa, e a Bourbon também, eu acho que eles chamam de A2, qualquer coisa, porque a Bourbon era muito suscetível à doença. Ah, é? Ixi, tem um pé de Bourbon no fundo aqui, daqui a pouco dá a seca da mangueira, do dia para a noite você perde o pé. Está acontecendo muito aí por aí. Tenho visto aí seca da mangueira, estranhando em pés, milenar. Então, e agora a estação experimental, depois de tudo, houve uma mudança específica sobre isso daí e tal, da APTA, aí apareceu outras atividades e tudo, e no fim terminou aí, como estava com experimentos na área de seringueira, ela agora é um polo de excelência em seringueira. Mas eles fazem muda, não? Fazem tudo. Mas está mais para pesquisa, não sei o quê. Tá. Agora, mas não chega a comercializar isso. Seringueira em Votuporanga também faz tempo que entrou, né? O quê? A seringueira. A seringueira é outro, o que eu falo, quando não fizeram com a laranja como nós, fizeram com a seringueira. Porque a seringueira tem uma história interessante isso aí. A turma queria desenvolver o Vale do Ribeira, aquela região lá que só tinha banana, aquele negócio. Por que nós vamos plantar aqui? Porque o clima aqui é mais ou menos o clima da Amazônia. Então, seringueira. Vamos plantar seringueira. Só que, quer dizer... É outra coisa. É outra história, porque a seringueira lá tem um pé aqui que é nativo, né? Outro pé lá... exatamente, porque a seringueira é a Hevea brasiliense. O Brasil é o berço da borracha. Então tem aqui, tem lá, ela está no meio da mata. E lá quando fizeram o viveiro, para distribuir, já pegou o fungo. Pô, se já aqui apareceu e... Imagina a hora que estiver no campo. O que vamos fazer? Vamos tacar fogo. Daí alguém teve... Não, vamos fazer o seguinte, vamos distribuir essas mudas. Quem quer? E daí apareceu essa que tem aqui em Mirassol, né? Foi uma primeira, né? Antes de chegar em Mirassol. Primeira... Isso, então. Agora acho que a primeira eu acho que até foi extinta, mas tinha lá. Nunca mexeram nada. Aqui em Votuporanga o AB tinha umas mudas e tinha uma outra propriedade antes de chegar na estação experimental para o lado esquerdo, que daí era até o Luiz da Biguilar que tinha adquirido e ela estava lá em cima, aquelas mudas, depois as árvores. Aí ficou. Ninguém mexia. Só que depois dizem, né, que é a história mais ou menos,
que a filha do dono dessa propriedade aqui em Balsam, Mirassol aqui, resolveu ver se realmente era viável. E verificou-se que sim, era viável. Agora, naquela época, a seringueira demorava 8 anos para começar a produzir. Sim, mas até hoje é. 7, hoje é menos, anos. né? Não, é 7, 8 anos. É. Para você ter um fuste significativo, você tirar o latex. Senão, quando muito fina, não dá. Mas houve uma mudança, tanto é. Que daí falou, pô, dá, vamos fazer muda. Semente tinha, que ela produzia semente. E o que aconteceu? Que perceberam que depois que analisaram, no período de inverno, ela perde a folha. Sim. Então, automaticamente, o fungo, se tivesse, não se comporta. Depois vem o período, vivemos num período seco, temperatura alta, seco. O fungo gosta? Não. Então, umidade. Opa, beleza. Aí vamos fazer muda. E sabia fazer muda? Rapaz, que mão de obra. Agora a seringueira sempre foi muito susceptível a nematóide também, não foi ou não? Se fala, mas depois, o negócio é o seguinte, é um porte alto, ramificado, o nematóide depois foi a questão do café. O café começou, dava nematóide, tem que destruir o viveiro, rapaz. Eu corri riscos com isso, né? Mas era rígido. Porque nematóide ia da muda? Sim, na radicela. Daí você infesta o campo. Daí começaram a enxertar café. E nós tínhamos aqui, o Hélio Tamada em Alves Lourenço tinha uma tecnologia de enxerto em torno de 90% de pegamento. Poxa. Celso, eu lembro uma época, a Fazenda Experimental Agrícola estava fazendo uma mandioca que não precisava cozinhar. Não é que não pode considerar, hoje ela está no mercado. Você compra uma branca, ou você compra as famosas, só tudo amarela. Ia ser 640, qualquer coisa. Inclusive, tem aqui, depois em 84 que veio o Plano Agrícola Municipal, aquele negócio todo. E foi desenvolvido aqui em Votuporanga. Sim, aqui tinha a multiplicação das manias para distribuição. E ela não precisa cozinhar? Não é que não cozinha fácil. É fácil. Ela é amarelinha. Você vai no supermercado, você pegou a amarelinha, você deu 2 tombos nela, já está comendo com churrasco. Ela sai mais rápido que o churrasco. aquela famosa vassourinha, mais não sei o quê, dura que não é uma coisa, e outra tinha algumas que não cozinhava. Além de não cozinhar, quando você batia nela para tirar a casca, a bicha estava roxa. Aquilo é uma toxina. E essa daí não, ela é mansa. Um espetáculo. E é ela que existe no mercado hoje. Bom, e aí a cana chegou aqui com força faz pouco tempo, né? Pouco. Agora foi aquela usina onde tinha, naquela época que se pensou aqui, o Takaki lá em Fernandópolis montou dele lá. Montou. Mas assim... Monte Aprazível tinha água limpa. Tinha água limpa, né? Que deixa quieto. Mas tinha lá. Que era de um votuporanguense, né? O Passos. E aqui ficou, que realmente ele falou aqui que o que o Nácio falava era lei para todo mundo. Eu lembro, participando de uma reunião no gabinete do prefeito, como que eu vou fazer? Não vamos montar isso aí. E depois... O Nácio era contra a cana? Também. Naquela época não tiveram muito interesse no negócio. Não queria, né? Então vamos deixar quieto, vamos observar como vai ser a situação. Depois veio, vamos dizer, mais perto aqui, essa que tem aí aqui em Sebastianópolis. Aí tinha General Salgado. Daí agora tem General, tem várias coisas. E agora esse mesmo que montou aí, fez até uma reunião na Câmara, para aquele Pitbull lá, Petribull, que era o dono inicial, fez aquele puta barulho, e depois ele vendeu. Agora, Sebastianópolis é da mesma época de Fernandópolis? Não, depois. Depois. Não foi da primeira leva, do Proálcool, do Maluf, não. Ela veio daí, depois que veio, e daí proliferou e todo mundo convive com isso, né?
e A acabou. única coisa que acontece comigo é que antigamente eu pegava o Fusquinha, rodava por qualquer estradinha rural. Um dia eu saí para aí eu me perdi no meio da cama. Não, e se perde. Perde, mudaram tudo. A estrada boiadeira que você entrava, cadê ela? Sumiu, cara. Celso, o papo tá gostoso, mas o nosso tempo também... Eles estavam com fome. Celso, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. E ter esclarecido. Estava preocupado com a coisa, mas aí num bate-papo flui muita coisa e muita coisa fica ainda... Quem sabe nós faremos uma outra. Exatamente, dá para tocar. Tá bom. Né? Muito obrigado. Opa, bom, e nós encerramos mais um programa Baú de Votu, e na próxima semana nós teremos mais um convidado, que aí nós vamos mapeando todo esse passado de Votuporanga, a história de Votuporanga, a memória votuporanguense. Muito obrigado e até a semana que vem.